pessoal, sejam bem-vindos para mais um CIT. Meu nome é Sofia, eu sou presidente da Liga de Anestesiologia e Dor, a LIAND. Hoje eu estou com a Maria Eduarda, ela é nossa diretora de eventos aqui da LIAND, e temos o nosso preceptor, o Dr. Antônio Melucci. Ele vai apresentar a nossa aula hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olá, gente. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da anestesia, uma jornada através dos séculos. Qualquer coisa vocês podem interromper, viu, meninas? Até uns termos aqui eu vou pedir para vocês me ajudar, viu? Ó, origem do termo e conceitos iniciais. O termo anestesia, do grego an, privado de, e aesthesis, sensação, foi sugerido pelo médico e poeta norte-americano Oliver Wendell Holmes. No entanto, a palavra já existia na língua grega, tendo sido empregada no sentido de insensibilidade dolorosa pela primeira vez por Dioscórides no século I d.C. A busca pela eliminação da dor durante o procedimento médico acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. Antigas civilizações utilizavam os recursos naturais, como ópio, derivado da papoula, álcool em diversas formas e preparação de ervas com propriedades sedativas. A anestesia na antiguidade, né? Ó, começou lá, ó. Isso existe, né, tabuletas que traduzem tudo isso aqui que a gente está falando para vocês, né? Ó, em 3000 a.C., na Mesopotâmia e Egito, no século II, na China, no século I, em Roma, que a gente falou lá daquele rapaz, né? Dioscórides cunha o termo anestesia pela primeira vez como um conceito médico referindo à insensibilidade. No século V, início da Idade Média, conhecimentos gregos romanos são preservados em mosteiros, lançando as bases para o futuro. Os antigos cirurgiões e médicos buscavam constantemente formas de aliviar a dor de seus pacientes. No entanto, as limitações técnicas e farmacológicas da época resultavam em métodos frequentemente ineficazes. A rapidez na execução dos procedimentos era crucial e muitos pacientes eram amarrados ou contidos a forças durante as intervenções. Bom, nessa época, gente, o importante era o quê? O paciente ficar inconsciente, tá? Então, usava álcool, tem relatos, né, que tinha um martelinho que você batia na cabeça da pessoa com a força de quebrar uma nozes. Ou seja, causava um traumatismo craniano, a pessoa ficava inconsciente e eles faziam cirurgias, tá? Basicamente amputação, drenagem de abscesso, extração dentária. Isso devia ser um horror, né, gente? Mas faz parte da história. A Idade Média e esponja soporífera. Na Idade Média, de 476 a 1453, empregava-se um método originário da escola de Alexandria, cuja fórmula foi encontrada no mosteiro de Monte Cassino. Este período, embora frequentemente retratado como uma era das trevas para a medicina, preservou e desenvolveu algumas técnicas anestésicas rudimentares. Trata-se da esponja soporífera, preparada com ópio, suco de amoras amargas, eufórbia, meimentro, mandrácula, era, sementes de barbatana, alface e circuta, um pouco de cada. Loucura, né, gente? Mas faz parte da nossa história. O modo de preparar, misturava-se bem com os componentes, colocava-se em um recipiente de cobre como esponja e fervia até evaporação total. Para usar a esponja, era mergulhada em água quente por 1 hora e colocada sobre as narinas do paciente até que adormecesse. Para despertar, o paciente usava outra esponja e bebida em vinagre. Era basicamente a anestesia inalatória, uma sedação inalatória. Inalatória, né, gente? Agora, tem ali ópio, né? O ópio tirava um pouquinho da dor, mas acredito que não tanto, né? Acredito que não era suficiente. Não era suficiente para causar uma analgesia total, né? Ó, o período mais sombrio tem as limitações, superstições, tem a Inquisição, tá? Eu coloquei aquele grafinho ali, ó. Fique tranquila, o anestesista é ótimo. Doutor, meu único medo é da anestesia. É porque estou aqui, estou para te proteger dos cirurgiões, tá? Na verdade, isso aí, todo procedimento cirúrgico, todo procedimento anestésico é um trauma, tá? Você vai alterar toda a fisiologia do paciente e o anestesista está ali para manter esse equilíbrio, tá? Manter o paciente estável, sem dor, durante todo o período cirúrgico, todo o período anestésico cirúrgico, tá? Entregar o paciente na recuperação
em bom estado geral, tá? Olha lá, ó. Limitações. Os métodos anestésicos medievais eram imprecisos, com dosagens imprevisíveis e resultados inconsistentes. Muitos pacientes sofriam intoxicações fatais. Superstição. Pessoas com conhecimento sobre a planta medicinais eram frequentemente perseguidas com praticantes de bruxaria, limitando o desenvolvimento da anestesiologia. A igreja via como parte da expiação dos pecados, considerando algumas tentativas de aliviá-las como interferência na vontade divina. Durante séculos, cirurgiões eram realizados com o paciente completamente consciente, causando dor extrema. Os cirurgiões eram avaliados pela velocidade com que operavam e muitos pacientes morriam de choque ou infecção. Então, não tinha noção de asepsia, de antisepsia, nada, né? Tem relato que durante uma amputação, o colega que estava amputando a perna do paciente amputou 2 dedos do auxiliar que estava ajudando, né? Isso faz parte, né? Caraca. Tinha de ser rapidinho e faz parte. Neste período sombrio, a maioria das pessoas preferia morrer a enfrentar procedimentos cirúrgicos, devido à ausência de métodos eficazes para o controle da dor. Ou seja, se a pessoa tivesse uma infecção dentária, prognóstico terrível, né, gente? Falava, não, vamos deixar desse jeito, vamos deixar a natureza, porque... Tentar resolver. Ó, o caminho para a anestesia moderna. Foi no século XVIII, descobertas químicas. Joseph Priester descobriu o óxido nitroso em 1672, enquanto Seeley, né, usava oxigênio. Essas descobertas estabeleceram bases para o desenvolvimento da anestesia moderna. No início do século XIX, primeiros experimentos. Humber surgiu o uso de óxido nitroso em 1800. Long utilizava éter para cirurgia menores em 1842, mas não publicava seus resultados imediatamente. Wells, em 1844, o dentista Lawrence testa o óxido nitroso como gás hilariante em si, mesmo para extração dentária. Tenta demonstrar publicamente seu método em 1845, mas o experimento falha, causando dor ao paciente e humilhação a Wells. Faz parte. Vamos lá. O marco histórico foi 16 de outubro de 1846. Essa data representa o nascimento oficial da anestesia moderna. Às 10 horas da manhã, no anfiteatro cirúrgico do Hospital Massachusetts General Hospital em Boston, ocorreu a primeira demonstração pública bem-sucedida na anestesia cirúrgica. O cirurgião John Collins Waring realizou a extirpação de um tumor no pescoço de um jovem de 16 anos, chamado Gilbert Abbott. O paciente foi anestesiado com éter pelo dentista William Thomas Graham Morton, que utilizou um aparelho inalador idealizado por ele. Após a cirurgia bem-sucedida, o Dr. Waring pronunciou as palavras que ficaram para a história. Daqui a muitos séculos, os estudantes virão a esse hospital para conhecer o local onde se demonstrou pela primeira vez a mais gloriosa descoberta da ciência. Eu tinha esse quadro, viu, gente? Quando eu mudei para Araçatuba, eu perdi ele. Perdi ele. Dizem que essa sala ainda existe. Ela é real, tá? É um museu e ela está lá ainda. Ela existe, tá? Um professor meu falou que visitou essa sala. Legal. Você pode ver a diferença de hoje para antigamente, que aqui não tem nenhuma esterilização, o paciente era praticamente segurado mesmo, para garantir que ele ficasse mobilizado, por causa da falta de equipamentos, e também não tem nenhuma monitorização comparado com hoje em dia. Só olhando, né? Uma coisa que observa também, tem um senhor colocando a mão no pulso, né? Eu não sei se ele se apoiou ou se realmente ele tinha noção desse dado, né? Desse sinal fisiológico, né? Como se estivesse realmente fazendo uma monitoração. Isso, né? Uma monitorização bem simples, né? Bem simples, mas hoje ainda muito eficaz, tá? O colega dentista que chegou para fazer anestesia, o Graham Morton, ele chegou atrasado, viu, gente? O doutor cirurgião quase suspendeu a cirurgia por causa disso. Olha lá, anestesia inventada em 1846, médicos em 1845. Olha lá, gente, que é isso, doutor? Hora da soneca. Que era o importante ficar inconsciente, né? Ficar inconsciente, consequentemente sem dor, tá? Teoricamente sem dor,
para tentar fazer qualquer procedimento cirúrgico. A chegada da anestesia ao Brasil. A anestesia chegou ao Brasil em 1847, apenas alguns meses após a demonstração histórica nos Estados Unidos. O pioneiro foi o médico Roberto Jorge Adaloc Lobo, em que, em 25 de maio de 1847, realizou no Rio de Janeiro a primeira cirurgia com anestesia no país. O anestésico utilizado foi o éter sulfúrico, seguido do exemplo do Morton. Foi o primeiro anestésico empregado em território brasileiro. Local. A primeira cirurgia anestésica brasileira ocorreu na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, em capital imperial. Impacto. A técnica se disseminou rapidamente pelo país, transformando completamente a prática cirúrgica. Dizem que depois da anestesia que a cirurgia se desenvolveu, viu, gente? Tá? O cirurgião pode operar tranquilo, com um grau de estabilidade grande. O nascimento da anestesiologia como especialidade. No início do século XX, a anestesia ainda era frequentemente administrada por enfermeiros ou médicos, sem treinamento específico. A crescente complexidade das técnicas anestésicas exigia, porém, uma especialização. Em 1902, Heinrich Schaeffer criou o termo anestesiologia, estabelecendo as bases para o reconhecimento de uma especialidade médica dedicada exclusivamente à administração de anestésicos e o manejo da dor durante procedimentos. A especialização formal em anestesiologia no Brasil iniciou-se na década de 1950, com a fundação da Sociedade Brasileira de Anestesia, que é a SBA, em 1948, que estabeleceu parâmetros para a formação de especialistas. Há muito tempo atrás, a residência era 1 ano, passou 2, hoje tem 3, tá? E hoje tem aquelas outras subespecialidades. Dor, pessoa se dedica só a transplante hepático, transplante cardíaco, né? Isso em centros maiores. Antes de se formar um especialista médica, antes de se tornar uma especialidade médica formal, a anestesia era frequentemente delegada ao médico mais jovem da equipe ou até mesmo não médicos, como enfermeiros e religiosas. Evolução dos instrumentos, intubação. A intubação traqueal representa um dos mais importantes avanços na anestesiologia moderna, permitindo o controle preciso da via aérea e possibilitando cirurgias mais complexas e seguras. Começou lá com tubos de ajuda aí. Dry, em 1980, primeiros tubos metálicos para intubação, utilizados principalmente em casos de difteria. Eram inseridos às cegas, com guia digital, sem visualização da laringe. Um tubinho de metal, enfiava, e o pessoal ouvia o som respiratório, se estava entubado ou não, né? Ou seja, pelos relatos, sedação, não tinha sedação, vai ver o paciente estava agonizando, vamos passar esse tubinho de metal, né? Laringoscópio de Chevalier-Jackson introduziu iluminação com pilhas secas, permitindo visualização direta das cordas vocais durante o procedimento de intubação. Laringoscópios modernos, com lâminas curvas, margem Toff ou retas Miller, iluminação por fibra óptica e design ergonômicos, revolucionaram a segurança da intubação. Gente, aí é um robô, tá? É um robô passando uma máscara laringeia. E o colega anestesista está controlando com joystick. Acho que eu não pego essa fase, viu, gente? Nossa, é quase um videogame. É quase um videogame. Ele está passando uma máscara laringeia. Ele fica controlando, né? Fica olhando, tem um visorzinho em cima, tem tudo. Isso deve ser fantástico, né, gente? Principalmente para via aérea difícil, né? Falou tudo, tá? Você tem a visualização, você tem visualização dileta, tem aumento, tem câmera. Não, isso é fantástico. Teve uma evolução, o controle de via aérea, para via aérea, teve uma evolução muito grande, de laringoscópio e tudo mais, tá? Eu acho que o mais atualizado que tem aqui na região é aquele com a câmera. Isso, aquele com a câmera. Aquele chama Fresh Track. Não. Como chama aquele ali? Não é Fresh Track, é King Vision. King Vision, tá? Aquele ali é para via aérea difícil, realmente é fantástico, tá? É praticamente igual a uma intubação. O laringoscópio a gente só usa de uma maneira um pouquinho diferente, nada muito diferente. Mas para via aérea difícil é fantástico, tá?
mesmo para dar uma olhadinha na orofaringe, nas cordas vocais, fantástico, tá? Isso aí para a gente, todo o serviço, acredito que tem de ter um aparelho desse, tá? Um King Vision, fundamental. Tá ficando mais barato, viu, gente? Com o tempo tá... Antigamente os primeiros eram bem caros, agora tá ficando mais acessível. Hoje em dia, acho que pronto-socorro tem de ter, centro cirúrgico tem de ter, quanto mais melhor, tá? E principalmente para a pessoa ir treinando também, né? Primeiro treinar num paciente jovem, saudável, uma via aérea tranquilo, para ir pegando mão, tá? Treinamento. Técnicas históricas de intubação. Técnica original, início do século XX. Paciente sedado e fisicamente contido, uso de palpação digital para guiar o tubo traqueal, ausência de relaxantes musculares, alta taxa de complicações e desconforto para o paciente. Essa técnica pioneiras, embora rudimentares pelos padrões atuais, representava avanços significativos na época, permitindo cirurgias torácicas e procedimentos mais longos. Técnica de laringoscópio de Chevalier-Jackson. Posicionamento em... Isso aqui é extensão da cabeça, tá? Paciente cheirando, né? Visualização direta da glote, maior precisão e segurança, conexão com fonte elétrica externa, pilhas secas. Gente, esse aqui eu nunca vi, viu? Só vi em foto. Tá? Essa técnica é a mais próxima que a gente tem de hoje em dia. Sim, sim. Bem semelhante, né? Essa técnica de Jackson, né? Jackson, né? Isso. Evolução dos anestésicos inalatórios, né? Ao longo do século XIX e XX, os dispositivos para administração de anestésicos inalatórios evoluíram drasticamente em complexidade e segurança. 1846 a 1870, inaladores simples como o de Morton, que ele usava praticamente éter. 1870 a 1990, inaladores com máscaras faciais mais eficientes e controles básicos de fluxo de anestésicos. Inalador de Ombredani. 1990 a 1930, primeiras máquinas de anestesia com vaporizadores calibrados e sistema de administração de misturas precisas de gases. 1930 a 1950, incorporação de ventiladores mecânicos aos sistemas de anestesia, permitindo o controle respiratório durante cirurgias prolongadas. Gente, o desenvolvimento dos ventiladores, dos respiradores, são fantásticos, gente. Fantásticos mesmo. Confiáveis, desde aquele mais simples, vamos supor, mais simples e mais baratinho, até o mais complexo, todos têm uma qualidade muito boa. Uma qualidade, uma segurança muito boa. Tá? Aparelho de anestesia, 1906 aos anos 1930. Primeiras máquinas de gás. Entre 1906 e a década de 1930, surgiram as primeiras máquinas de anestésico, que permitiram a administração controlada de gases. O aparelho de Graham, ajuda, Sofia. Gretmay, 1912, foi um dos pioneiros, oferecendo misturas precisas de oxigênio e óxido nitroso. Os fluxômetros primitivos e vaporizadores não calibrados ainda ofereciam riscos consideráveis, mas representavam um avanço significativo em relação aos métodos gota a gota anteriores. Antigamente, a máscara de Bombredani, gente, põe uma máscara no rosto do paciente, álcool, e ficava jogando éter, pingando éter. E o paciente respirando. Bem primitivo, tá? Inovação no período. Introdução de cilindros de gases comprimidos, desenvolvimento de válvulas reguladoras de pressão, primeiros sistemas de absorção de CO2, máscaras faciais com melhor vedação. Tudo foi evoluindo, gente. Lá no Rio de Janeiro, lá no museu da SBA, eu acredito que tem bastante desses aparelhos, tá? A integração dos ventiladores, gente. Só vou falar os anos, tá? Anos 2000 em diante. Ventiladores microprocessados com múltiplos modos ventilatórios, compensação automática de vazamento e complacência. O importante desses ventiladores, gente, muito alarme. Eles acusam, se o paciente... a gente tem como regular os alarmes, se o paciente está respirando, a gente percebe, se a intubação não está legal, se a anestesia não está em plano, o ventilador fornece tudo isso para a gente com vários módulos ventilatórios, vários tipos de ventilação,
vários quadros clínicos, vários tipos de cirurgia, cirurgia cardíaca, quando a gente faz uma intubação seletiva para operar só um pulmão. Tá? Hoje, o desenvolvimento dos ventiladores são fantásticos. Tá? Eu volto a falar, né? Desde o mais baratinho até um de alta complexidade, são muito bons. A evolução da monitorização e anestesia. A monitorização básica, gente, até 1950, limitada à observação clínica, pulso, pressão arterial, por esfigmomanômetro, ausculta respiratória, observação da cor, da pele e mucosas. Monitorização intermediária, 1950 a 1980, introdução do eletrocardiograma contínuo, termômetros esofágicos e primeiros monitores de pressão invasiva em pacientes críticos. Evolução da monitorização, aí eu me enquadro aqui, viu, gente? Oxímetro de pulso e capnografia tornaram-se padrões de monitorização, reduzindo drasticamente complicações anestésicas e mortalidade. Monitorização avançada, 2000 em diante. Integração digital, análise de gases anestésicos em tempo real, monitorização de profundidade anestésica, BIS, e sistema de alarmes inteligentes. A tecnologia é fundamental, gente, tá? Mas aquela maquininha que fica atrás, que é o homem, que é o anestesista, ele tem de estar de olho. Ele tem de olhar, interpretar e ver o que ele faz, tá? É normal, tem alguma coisa errada, vamos corrigir, tá? Então, tudo isso é importante, mas você tem de saber interpretar e saber corrigir se tiver alguma coisa alterada, tá? Saber corrigir logo, você tem um período para você se adaptar. Os aparelhos de anestesia contemporâneos integram sistemas sofisticados que seriam inimagináveis para os pioneiros da especialidade. Interfaces touchscreen e controles digitais intuitivos, monitorização multiparamétrica integradas, vaporizadores eletrônicos de alta precisão, ventiladores com múltiplos modos ventilatórios, sistema de segurança redundantes e alarmes inteligentes, possibilidade de integração com prontuário eletrônico, análise de gases em tempo real com identificação automática de agentes. A evolução tecnológica permitiu um aumento exponencial na segurança anestésica, com redução significativa da mortalidade relacionada aos procedimentos. Gente, volto a falar. Todo o controle é responsabilidade do anestesista, tá? Ou do colega UTIsta, ele que tem de saber o que ele vai fazer. Você pode ter tudo isso na mão e não saber o que fazer, tá? Então, você tem de ter total controle. Uma coisa que é legal também, você tem de ter habilidade com a máquina que você trabalha, tá? Com o tempo, vocês estão falando a mesma língua, um conversa com o outro, se entende e coloca todos os parâmetros de uma maneira ideal. Williams Thomas Green Morton, o pioneiro. Williams Thomas Morton, 1819 a 1868, foi o dentista americano que realizou a primeira demonstração pública bem-sucedida de anestesia cirúrgica, um marco na história da medicina. Apesar de seu papel fundamental, Morton passou o resto da vida em disputas legais tentando obter reconhecimento e compensação financeira por sua descoberta. Nunca recebeu os benefícios econômicos que esperava de sua invenção. Morton faleceu precocemente em 15 de julho de 1868, em Nova York, aos 48 anos. Durante uma onda de calor, entrou em uma fonte pública para tentar se refrescar e pouco depois sofreu um acidente vascular cerebral. Faz parte. Faz parte da história, né? Um colega, eu acho que foi o Wallace, 4 anos antes, ele usava já o éter, mas só que ele nunca publicou. Então, Morton publicou. Eu acho que o Wallace, o fim da vida dele foi um hospício. Pelo que eu me lembro, mais ou menos isso aí. Ele se queixou a vida inteira, ele mostrou trabalhos dele que ele fazia no consultório com data, pacientes que ele usou o éter, mas só que ele não publicou, né? Mas então o pai da anestesia ficou o nosso amigo Morton.
Linha do tempo da história da anestesia, né? Começou na Antiguidade, a China Antiga, a Idade Média e a Revolução Moderna, né? 1844 a 1980. Impacto da anestesia na medicina moderna. Revolução cirúrgica. Permitiu o desenvolvimento de procedimentos cirúrgicos complexos e de longa duração, impossíveis antes da anestesia adequada. Avanço científico. Estimulou pesquisa sobre fisiologia, farmacologia e neurociência, aprofundando o entendimento do corpo humano. Tá? A droga anestésica para a gente é a nossa vida. Tá? Então, a parte de desenvolvimento que os físicos ajudaram, os químicos, as experiências clínicas, experiências em animais, desenvolveu drogas anestésicas hoje muito boas, extremamente confiantes. Humanização. Transformou a experiência do paciente, eliminando a dor e o trauma psicológico, associado aos procedimentos médicos invasivos. Especialização. Criou uma especialização médica dedicada que continua a evoluir com avanços contínuos em segurança e eficácia. A anestesia é frequentemente citada como uma das maiores descobertas da história da medicina, transformando procedimentos antes temidos em intervenções rotineiras e seguras, salvando os incontáveis vidas e aliviando o sofrimento humano em escala global. O legado contínuo da anestesiologia. A jornada da anestesia desde as esponjas sodoríferas medievais até os modernos sistemas computarizados ilustra o poder da inovação médica e da perseverança científica. Os avanços que hoje consideramos rotineiros foram conquistas revolucionárias que transformaram completamente a prática médica. A descoberta da anestesia permitiu ao homem conquistar a dor, uma conquista tão importante para a humanidade quanto o fogo, a roda ou o avião. Profundo, gostei. A anestesiologia continua a evoluir com novas técnicas, medicamentos e tecnologia em desenvolvimento constante. O que era impensável há 200 anos tornou essencial para a medicina moderna, permitindo procedimentos cada vez mais complexos, com segurança crescente. Os princípios estabelecidos pelos pioneiros da anestesia continuaram a guiar a especialidade. Segurança do paciente, alívio da dor, aprimoramento constante das técnicas e conhecimento. Gente, o importante, eu acho que como toda a área da medicina, toda a área médica, acho que em toda a área, dedicação, desenvolvimento, estudo, tá? Sempre seguir um algoritmo, uma sequência, uma rotina, tá? E ficar preocupado com alguma intercorrência. Aconteceu alguma intercorrência, por quê? O que aconteceu de errado? Vamos corrigir, vamos trabalhar para evitar isso. É isso aí, gente. Isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje à noite. Agora, doutor, a gente tem umas perguntinhas. Gente, antes de mais nada, gente, o mais importante disso que eu falei, gente, é aquele que pilota, tá? Aquele pilota. Eu ia trazer para vocês, mas não deu tempo de eu trazer. Tem cirurgias cardíacas que era feito com aparelhinho, um taca-oquinha pequenininho, simples. Tem muitos relatos de muitos anos fazendo com um aparelho extremamente rudimentar, que a gente chama de cebolinha. E evoluiu durante muito tempo e ajudou muita gente. Tá? O que era esse aparelho? Era um fluxo de gás, tá? Era um fluxo de gás que você regulava a pressão nesse monitor, vamos dizer assim, nesse aparelho primitivo de anestesia, que você jogava um volume de ar para o paciente. Bem primitivo, só com uma fonte de oxigênio. Uma fonte de oxigênio e um vaporizador, que era o anestésico local que existia na época, que era o alotano, né? Que caiu fora o éter, o clorofórmio, entrou o alotano, que vigorou aí durante muitos anos. E não tenho vergonha de falar que eu comecei a fazer anestesia assim, com taca-oquinha e um vaporizador de alotano, durante muito tempo. Agora, a gente tem umas perguntinhas para fazer para o senhor, de acordo com a apresentação e tudo mais. Uma primeira pergunta é: quais umas complicações, alguns riscos iniciais que você acha que levaram à busca para novos agentes anestésicos, além do clorofórmio que era usado antigamente? Eu acho que segurança.
eu tenho só assim, a experiência que eu tenho é que a gente lê, né? Não eram anestésicos seguros. Não sabia qual que era a concentração que seria de fornecer para o paciente para ele ter inconsciência, ter relaxamento muscular, estabilidade. Então a coisa era bem primitiva, tá? Você não tinha noção de pulso, de pressão arterial. Já pensou isso em 1840? 1800, né? E sem monitor, sem nada. Você só olhava para o paciente, colocava o anestésico inalatório, mandava ele respirar fundo e mandava cortar. Se sentisse dor, aumentava de uma maneira muito empírica. Então, acho que isso aí ajudou a química, a fisiologia, a bioquímica, a indústria farmacêutica, né, que investiu bastante. E hoje o anestésico inalatório que nós usamos hoje, extremamente seguro. Muito mais seguro do que há uns 200 anos atrás. Doutor, a gente também tem uma pergunta de como que a introdução do monitoramento transformou a prática na anestesia. Trouxe mais segurança, né? Porque a monitorização é uma maneira direta de você ver como está o paciente. Toda a hemostasia do paciente. Frequência cardíaca, oxímetro de pulso, capnógrafo, bis, tá? Com uma boa monitorização, você deixa o paciente estável, inconsciente, sem dor, com uma concentração de anestésico ideal. Nem muito, nem pouco, ideal. Ideal para todo o procedimento cirúrgico, tá? 2, 3, 4, 5, quanto tempo for preciso. Então, acho que a monitorização desenvolveu muito, tá? Antigamente era só pulso, ficava olhando, punha a mão no pulso, abria a pupila, via se estava fechadinha, aberta, tá? Depois a coisa foi evoluindo. Oxímetro de pulso, capnógrafo, bis. Hoje a qualidade desses aparelhos, a segurança, o erro é bem pequeno. É bem pequeno mesmo. São extremamente confiáveis, tá? Desde aquele mais simples, que a gente usa para transportar um paciente do centro cirúrgico para a UTI, como os que tem dentro do centro cirúrgico, dentro da UTI, dentro de qualquer centro de treinamento, tá? Que precise dessa monitorização. Certo. Então, a monitorização, nossa, evoluiu muito, cresceu muito, tanto a parte ventilatória, né, como a parte de monitorização. Isso, para a gente, para o cirurgião, trouxe uma, nossa, vantagem, só vantagem. Uma só segurança, vantagem. né? Segurança. Volto a repetir, você tem de ver, interpretar, corrigir, por que aconteceu. Está tendo uma arritmia? Por que aconteceu? Como aconteceu? Né? Teve uma queda da saturação que demonstrou pelo oxímetro. Por quê? O paciente não está entubado, o paciente estubou, não estamos ventilando bem, vamos melhorar a ventilação. Isso tudo a gente, com o tempo, é rapidinho. Você bate o olho, as horas de experiência, a gente vai chegando em um bom senso. Tá? Outra coisa também, né? Relação do colega anestesista com o colega cirurgião. Isso tem de ser profissional, tá? Porque o meu trabalho depende do dele depende do meu. Qualquer alteração minha que eu perceba, eu tento corrigir, comunico ao cirurgião, como também qualquer alteração ou qualquer mudança de plano dele, qualquer mudança de cirurgia, plano da cirurgia, nova intervenção, ele tem de avisar também, tá? Para a gente se preparar com relação acesso periférico, drogas vasoativas. Tudo é uma equipe. Essa equipe tem de estar bem sintonizada para chegar ao fim de uma maneira ideal para todo mundo, sem consequências desagradáveis. Acho que uma das maiores evoluções que tivemos na parte do centro cirúrgico é que tanto a monitorização quanto a monitorização em si, o capnógrafo, o oxímetro, dos batimentos, até o aparelho de ventilação mecânica, tudo fica praticamente no mesmo aparelho. Fica tudo mais ou menos interligado. Hoje vem tudo num bloco só, sim, tá? Inclusive, até quando o gestor do hospital, né, ele compra um ventilador novo, um respirador,
a gente pede para comprar com tudo junto, tá? Já vem assim, vem uma estrutura completa, vem um aparelho completo, tá? Inclusive é mais barato do que ficar comprando separado também, tá? E o ideal é que todas as salas tenha tudo, tenha todos os recursos, tá? Mesmo que só vai fazer mesmo que aquela sala fique mais separadinha só para fazer anestesia local, um encravado, um tumor de pele, uma extração dentária simples, mas é um centro cirúrgico, tá? Então todo centro cirúrgico, toda a sala tem de ter tudo, tá? Tudo, fácil acesso. Uma coisa que ajuda muito também é o pessoal da enfermagem, tá? Como eles estão ali muitos anos com a gente, tá? Eles são super antenados também, isso é importante, isso ajuda muito, tá? Outra coisa que a gente treina é o ouvido. A gente acostuma com o barulho dos monitores, o alarme, a intensidade. Nossa, então a gente vê um barulhinho diferente, a gente já olha procurando alguma coisa diferente. Normalmente é o mais básico, né? Normalmente a gente sempre começa pelo mais básico, tá? Tem aquele, até eu não trouxe slide, a mãe fala, né? Se eu entrar no quarto e eu achar o livro, eu te dou uma chinelada. Normalmente o livro está em cima da mesa. Então na anestesia é sempre assim, é sempre o mais básico, tá? Então a gente sempre procura, o oxímetro deu um valor diferente, deu um valor anormal, um valor baixo. Normalmente ele saiu fora. Quando colocou um campo, quando injetou uma droga, né? A gente sempre procura pelo mais básico. Se não é o mais básico, a gente pelo treinamento, a gente vai procurar o que aconteceu, tá? Onde erramos, o que aconteceu, o que tem, e tem o que tem de corrigir. É olhar, interpretar e corrigir. Perguntem mais, por favor. Na história da hack, eu acho que foi Beer. Ele injetou cocaína no auxiliar dele. Imagina como ele fez isso há muitos anos, acho que foi em 1800 e qualquer coisa. Ele injetou cocaína, não vamos dizer assim, era o que tinha, era a droga que tinha, né? Antigamente vendia nas farmácias. Ele injetou cocaína, acho que primeiro o auxiliar fez nele, ele ficou 11 dias com cefaleia pós-hack. Aí depois ele fez no auxiliar dele, queimou o auxiliar, apertava testículo, arrancava pelo, ficou cheio de hematoma na perna. Faz parte da história, né? Tudo para experimentar? Para experimentar, porque era o que tinha, né? Ele teve essa ideia de fazer esse bloqueio raquidiano e injetou cocaína. Ele teve cefaleia pós-hack, ele ficou 11 dias deitado, tá? O auxiliar dele teve também. E são as histórias, né? As histórias que a gente tem, os livros aí, tem bastante referência para a gente falar disso aí. E é importante, né? A gente ter a história para chegar nesse lado humano que a gente tem hoje em dia, que é a cirurgia mais humanizada e que a tecnologia, ela salva vidas de uma maneira muito silenciosa, que a gente conseguiu chegar agora, né? Nessa forma. Hoje, assim, por exemplo, para o paciente vir, o paciente vem a óbito, né? O paciente faleceu, o paciente morreu. Normalmente ele tem muita complicação, ele já tem muitas patologias associadas, né? Ele tem muita comorbidade, muita. Então chega num ponto que você não consegue controlar. Ele vai tendo tanta alteração fisiológica e ele não tem reserva. Vai ver, ele não tem reserva para uma cirurgia cardíaca. Precisa fazer, mas ele não tem. É muita comorbidade, né? É um paciente de alto risco. De alto risco, tá? Mesmo o paciente de alto risco, se tem de fazer anestesia, tem de fazer cirurgia e se tem resultados bons, tá? Em uma cirurgia letiva, a gente consegue controlar essas comorbidades. A gente tenta o máximo possível, tá? Avaliação pré-anestésica, todos os exames, a equipe sintonizada, né? Até o paciente morte cerebral e morte encefálica, que ele é candidato à doação de órgãos, você tem de manter ele em plano, tá? Porque você tem de manter fluxo renal, fluxo hepático, cardíaco, né? Para esses órgãos estarem viáveis para ser levados para um doador, né? Sim. Você tem de manter esse plano também, tá?
Hoje em dia tem também, gente, muita anestesia fora do centro cirúrgico, tá? Endoscopia, colonoscopia, tomografia, ressonância, tá? Muitas vezes uma punção lombar, uma punção de líquor. O ideal, gente, é que, mesmo sendo fora do centro cirúrgico, tenha tudo uma sala específica que tenha todos os equipamentos, tá? Todas as drogas, todas as medicações, ventilador, respirador, pessoal técnico habilitado, né? Laringoscópio. É um mini centro cirúrgico fora do centro cirúrgico. Isso é o ideal, como também toda sala de pronto-socorro tem de ter essa sala também, né? Essa sala de extrema urgência e emergência. Para conseguir estabilizar o paciente, né? Ou até reverter alguma situação. Por exemplo, um paciente politraumatizado, né? Muitas vezes ele tem uma fratura exposta, junto com traumatismo no crânio encefálico. Você vai precisar ventilar, entubar, sedar, colocar ele no ventilador, né? Passar um intracate, um acesso venoso central. Hoje é extremamente importante o ultrassom, tá? O ultrassom na anestesia está revolucionando para punção de acesso arterial, venoso, bloqueio. Está revolucionando, gente. Hoje em dia, tem de saber mexer com ultrassom. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas estou aprendendo. Sou de outra geração, mas estou aprendendo. Tentando aprender. Então, gente, eu acho que por hoje é só. Quero agradecer ao nosso preceptor por ter disponibilizado um tempo, a nossa diretora de eventos também, que nos agraciou com a sua presença. E é isso. Meninas, eu que agradeço vocês, Sofia, Duda, tá? Agradeço mesmo de coração, tá? E vamos combinar para a gente fazer mais. Vamos escolher alguns temas, né? A gente está sempre aí disposto para tentar falar e também tentar aprender também, tá? E a gente aprende lendo também, dando uma olhadinha, dá uma ativada na nossa cabeça também. Discutindo. Tá? Discutindo para sempre procurar coisa nova, né? Coisa diferente. Exatamente. É isso. Muito obrigada. Obrigado vocês, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até.